Glória a Deus. Quem é que ama a palavra de Deus aí nesse lugar? Amém. Nós vamos ao nosso tempo de nós ruminarmos a palavra de Deus, de meditarmos as Escrituras. E sem delongas, nós vamos abrir aí em 2 Samuel 9, do 1 ao 9. 2 Samuel 9, do 1 ao 9. Vai estar passando aqui no telão também. Diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo de si, pois é certo que eu vou devolver-lhe todas as terras, será sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Quem é que conhece a história de Mefibosete? Levanta a mão aí. Tem poucas pessoas. Então você vai ficar sabendo hoje sobre a história de Mefibosete e também sobre os traumas e os desafios que ele teve aí na sua vida. A palavra trauma, só para nós darmos uma introdução aqui, ela tem a ver no vocabulário com ferida. E normalmente um trauma, seja ele emocional, ele mexe com a identidade da pessoa. Ela faz com que a pessoa ela sente emoções negativas por causa de algum acontecimento, e faz com que a pessoa ela possa chegar até sentir desespero, oprimida e até paranoica muitas vezes. Lidar com as emoções, né, que a gente fala bastante, não é algo muito fácil, né? Lidar com a gente mesmo não é muito fácil. Muitas vezes até nem nós mesmos nos entendemos, né? Quem dirá entender o próximo, entender o outro, nós nos tornarmos mais compreensíveis, mais com misericórdia, né? Cada um tem a sua história aqui. Mas quando nós falamos de Mefibosete, é um nome bem difícil até de pronunciar, para nós entendermos aqui um pouco desse contexto de história dele e porque ele foi um homem que teve muitos traumas na vida. Começa que ele nasceu num palácio, ele era filho de Jonatas, que era príncipe de Israel. Jonatas era filho do rei Saul. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Saul e Jonatas, eles morreram numa guerra, os dois juntos, pai e filho. Essa notícia, ela se achegou no palácio do rei. Mefibosete já havia perdido a mãe dele. Ele estava do cuidado de uma outra mulher, né, que chamavam naquela época de ama. Não era o nome dela, mas a maneira com que ela servia naquele lugar.
ela recebeu essa notícia e, como toda a guerra, né? Todo o próximo rei, ele normalmente, né, culturalmente, ele matava todos os descendentes da família, para que a família não requeresse o trono novamente. Naquele desespero, aquela mulher que estava cuidando, Mefibosete, saiu correndo com ele, porque pensava que ia chegar e iriam matar o menino. Então ela queria cuidar do menino, mas no desespero ela deixou cair o menino. E o menino ficou aleijado das duas pernas. Ele sofreu com essa situação, com essa deficiência. Ele teve uma queda no meio do caminho, no meio da sua história, no meio da sua vida. Se nós podemos trazer para a realidade aí da nossa vida, quando nós pensamos sobre a nossa história, aquilo que está sendo construído, será que nós tivemos quedas, marcas, feridas na nossa alma que nós levamos até hoje? E outra, aquela mulher, ela tinha uma responsabilidade sobre aquele menino, e ela deixou o menino cair. Será que alguém não nos deixou cair também? Quem foi a pessoa que não suportou a sua dor e te deixou cair? Quantas vezes pensamos que algo não pode piorar e as coisas nos surpreendem e tudo se tornam ainda mais complicados? Só para nós começarmos a história de vida desse menino, né? Já não é uma história fácil, né? Sem mãe, sem pai, sem avô e agora, né, deficiente pelo resto da vida por uma situação que aconteceu com ele. Para piorar ainda a história, esse menino, ele foi parar numa cidade que se chama Lodebar. Essa cidade, Lodebar, esse lugar, ele significa literalmente coisa de nada ou esquecimento. Ou seja, ele foi parar num lugar esquecido, numa cidade onde ninguém queria morar ou estar. Alguém que há pouco tempo estava no palácio, agora estava vivendo nesse lugar de esquecimento, de sequidão, de miséria. E no contexto da vida dele, ali, nós podemos dizer que ele estava nesse lugar de esquecimento. E talvez pelos vales, pelas situações que nós passamos na nossa vida, você também se sinta alguém que é esquecido por Deus. Alguém que não é amparado pelo Senhor. Alguém que não é cuidado por Deus, amado por Deus. Alguém que talvez não sinta mais, que não tem nem valor. Lodebar, ela aponta ali para o desânimo. Ela aponta para a desistência. Ela aponta para o desespero, aponta para a morte, aponta para a miséria e aponta para a falta de perspectiva na vida. Mefibosete, ele estava olhando para o passado, ele estava questionando o seu presente e ele não tinha perspectiva alguma de futuro. Ou seja, ele estava se perguntando, o que foi que aconteceu comigo? Por que eu me acheguei a tal situação, a tal lugar? Ele estava cheio de perguntas no momento atual da vida dele, por tudo aquilo que aconteceu com ele. E isso tudo que marcava ele, não dava a ele, pelo ambiente, por tudo que aconteceu, uma perspectiva de futuro. Haviam morrido vô, pai, mãe, e ele estava nesse lugar ali. Quando nós falamos sobre alguns traumas e algumas situações que nós carregamos na nossa vida, e nós trazemos para a vida aqui de Mefibosete, nós podemos nos encaixar nessa história. O primeiro trauma que ele passou aqui foi o trauma físico. Ele era alguém saudável e logo ele ficou alguém doente. Vou dizer assim, tá?
alguém debilitado. E principalmente para aquela época, todo o homem, né, ele tinha duas principais funções na cultura. Qual era? Primeira, a guerra, e ele já não podia fazer. E a segunda era a agricultura, e ele também já não podia mais trabalhar. Então ele se tornou alguém sem dignidade para poder exercer a função de homem naquele lugar. Naquela época, né, hoje aqui no nosso país ainda tem algumas políticas públicas, existem algumas coisas ainda que beneficiam pessoas que passam por essa uma situação, nada mais justo, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Era o que tinha que se virar. Você vai ver outras histórias na Bíblia a respeito disso, né? De pessoas com deficiência, com alguma situação que levasse elas à miséria ou a pedir esmola. Por exemplo, o cego Bartimeu que a gente fala. Ele estava à beira da estrada com uma deficiência, uma situação que ele estava pedindo esmola, estava com uma capa, que aquela capa significava vergonha, até que ele teve um encontro com Jesus. Até que ele clamou por Jesus e ele recebeu uma mudança de física, não só uma cura dos olhos, mas ele recebeu uma dignidade novamente de poder viver, de poder ir atrás do seu sustento. Nós vemos também na Porta Formosa, em Atos, quando Pedro e João estão indo, a Bíblia fala que também havia um coxo ali naquela porta. Quando Pedro e João estão passando, aquele coxo que já fazia anos, ele pediu esmola para Pedro e para João. O que os discípulos responderam? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em o nome de Jesus. E na hora ele recebeu uma cura, um milagre. Ele foi retomado àquele lugar. E ele serviu de um testemunho do que o Senhor fez, de tanto poder que há no nome de Jesus. Mas nós podemos passar por situações, doenças, algumas coisas que nos frustram ali. Aquele homem, por aquela situação, ele estava perdendo a honra dele. Ele vivia num palácio, meu irmão. E agora ele estava em Lodebar, esquecido, por causa daquilo que aconteceu na vida dele. Estão comigo aí? Passou isso por ele. O segundo ponto aqui que ele passou também foi um trauma familiar. O que foi que aconteceu? O pai é morto. O vô é morto numa guerra. Ele perdeu, ele estava solitário. Toda a quebra de vínculo que nós temos, principalmente familiar, gera dor. Quais são as pessoas que mais, podemos dizer assim, ferem o nosso coração? São as pessoas que nós mais amamos, confiamos. São as pessoas que muitas vezes nos decepcionam, geram feridas, né? E lidar nesse contexto familiar não é fácil. Por exemplo, se nós falarmos sobre coisas que talvez você carregue até hoje, e coisas que precisam ser largado o fardo, se nós começarmos a falar de paternidade aqui nesse lugar, de ausência de pai em casa, de ausência de amor dentro do lar, de ausência de cuidado dentro do lar, porque o contexto familiar para todo filho, né? Você pode ser pai hoje, mas um dia você foi filho, e talvez você carrega ainda marcas do contexto familiar que você teve. Nesse ambiente que era para ter cuidado, segurança, não teve. Nesse lugar que era para ter afeto, encorajamento, não teve. E daí nós encontramos Deus, e agora nós temos que chamar Deus de Pai, com um montão de preconceito a respeito do que é pai. Isso nos leva a projetar tudo em Deus. Começa a desconfiar em Deus. Tem filho que parece que tem que comprar o amor do pai, que tem que ser visto pelo pai, e daí leva isso para Deus. Como é que é? Eu tenho que servir, eu tenho que trabalhar para Deus, para eu requerer agora o amor de Deus. Eu preciso ser visto, eu preciso fazer algo que me notem. Entenderam? Estão comigo aí? Paternidade.
E a paternidade gera muita dor no coração. E ela é um grande problema que afeta. E existem muitas marcas que nós não podemos negar de nós mesmos. Todos nós temos marcas. E meu irmão, e quanto mais nós abrimos o nosso coração e mais rápido permitimos que o Espírito Santo acesse e nos cura, mais longe nós vamos com Deus. Nós precisamos que as nossas feridas se tornem marcas curadas, se tornem testemunhos do poder de Deus. No ambiente familiar, infelizmente, se tem abusos, se tem brigas, se tem xingamentos, se tem palavrões, se tem tanta coisa que está totalmente fora, que vai marcando a nossa vida. E quando nós encontramos Deus, muitas vezes, nós começamos a nos achar que somos fortes, então nós vamos levando as coisas, fingindo que tudo aquilo, negando a nossa história, que tudo aquilo que aconteceu com a gente, não surgiu efeito nenhum. A gente é muito bom nisso daí. E daí a gente começa a reagir com as pessoas, a reagir com as situações, de maneira errada, e nós não nos percebemos. Por que agimos de tal forma? Porque tem traumas. Tem lugares que ainda o Espírito Santo não acessou e não recebeu cura nesse lugar. Quebra de vínculos. Meu irmão, perder alguém, todos nós vamos perder. Mas toda a dor, perder um filho, perder alguma situação, esse luto. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu perdi, tinha câncer nela, e ela faleceu. São dores, são marcas que a gente leva no nosso coração. Mas, quando nós estamos traumatizados, seja nessa situação de ambiente familiar, pela nossa maneira com que a gente nega as coisas que aconteceram com a gente, as nossas decepções, o que acontece? Nós não deixamos o Espírito Santo acessar, sabe por quê? Porque dói. Porque é ruim admitir algumas coisas. Então nós não damos o espaço para o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que tem o remédio para curar, nós não permitimos com que Ele cure. Estão comigo, hein? Ele também sofreu um trauma emocional tão grande na vida dele, que ele perdeu tanto a identidade. Ele era alguém, filho do príncipe, meu irmão. Nas veias dele corriam sangue de pessoas de reis, de guerras. E quando você percebe que ele se achega diante de Davi, sabe o que ele diz a respeito dele mesmo? Eu sou um cão morto. Olha só. Olha a maneira com que Mefibosete olhava para ele mesmo, sem identidade alguma, sem noção mais de quem ele era. Ele se achega nessa situação dizendo, olha, eu sou um cão morto. Ele estava completamente perdido, completamente confuso. Essa ideia de cão morto dá a ideia de imprestável, miserável, sujo. Aquela era uma palavra naquela época de extrema ofensa chamar alguém sobre isso. E ele se autodenomina não somente um cão, mas um cão morto. Ele está dizendo assim, ó, eu sou alguém sem valor algum. Não tenho valor algum. Eu não tenho nada de bom. Sou um lixo. E tem gente que pelos traumas não sabe quem são em Deus.
Tem gente que tem dificuldade em crer no que Deus diz ao seu respeito. Quando Deus diz que você é amado, que você é filho, que você é filha, que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um chamado, que Deus vai te usar, o que Deus vai fazer, ou tantas outras características que Deus libera sobre a sua vida, as pessoas não conseguem receber aquilo que vem de bom. Mas se vem uma palavra de ruim, rapidamente recebe, absorve e se coloca como um rótulo para si. Então, nós damos mais valores para o que os outros dizem, pelo que as situações dizem, pelo que o diabo diz, do que Deus fala ao nosso respeito. Quem você é? O que você diz a respeito de você mesmo? Você se sente amado, amada por Deus? Você é filho de Deus? Outro ponto, ele foi parar nesse trauma aí social. Ele foi parar num ambiente sem pasto, nesse lugar de esquecimento. Ele foi parar nessa cidade que ela era destinada, meus irmãos, estão comigo aí? Destinada para miseráveis, para cegos, leprosos. As pessoas se escondiam naquele lugar. Se escondiam naquele ambiente. E lá, tu imagina naquele ambiente, com tudo isso, e um fomentando o outro a respeito dessa situação. Todo mundo cheio de marca, de traumas, se alimentando e retroalimentando naquele ambiente. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus que te alcançou, que te trouxe num ambiente de vida de igreja, te apresentou para o corpo de Jesus, num ambiente aonde que pode te dar luz, impulsionamento, esperança e vida, meu irmão. Ele nos tira de ambiente e nos coloca, né? Nós somos como a ovelha perdida que fomos alcançados pelo bom pastor e fomos trazidos de volta ao caminho que nós não deveríamos ter saído jamais. Eu quero dizer para você, Deus nos encontrou. Nós fomos encontrados, resgatados por Ele no meio de uma multidão. Ele nos olhou e Ele disse: ei, vem aqui. Vem para esse lugar de cura, vem para esse lugar de restauração, vem para esse lugar de vida. Se Lodebar é um ambiente de esquecimento, a vida da igreja em Jesus é um ambiente da onde que nós somos lembrados o tempo todo de quem nós somos em Deus. Nós não somos esquecidos. Deus lembra da gente. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe quem nós somos nele. Deus sabe os dons que nos entregou, os talentos que nos entregou. Deus sabe as promessas que foram liberadas sobre a nossa vida. Deus, você pode até esquecer, mas Deus não esquece, meu irmão. Ele também teve esse trauma aí espiritual, completamente frustrado, derrotado ali naquele ambiente, cheio de marca ali, estava completamente oprimido e se arrastando sem fé. Ele perdeu a fé. Perdeu a fé, meu irmão. Você tem fé aí para crer em Deus? Você tem fé para crer no milagre do Senhor? Você tem fé para crer na restauração do Senhor? Você acredita que Ele pode mudar qualquer circunstância, que Ele pode abrir qualquer porta, que Ele pode fazer todas as coisas? Será que você é alguém que é traumatizado espiritualmente, sem fé, sem crer em Deus, sem crer em Jesus? Ou você é alguém que foi revigorado de fé para confessar o nome de Jesus como único e suficiente Salvador, para confessar que Ele é o seu Deus, para confessar que você crê que Ele é o Deus encarnado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que Ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e restaurou o nosso relacionamento com Deus? Você tem fé para crer nisso?
Não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de igreja. Nós estamos falando sobre um nome que restaura a nossa vida espiritual, que restaura o nosso propósito. É Ele, é Jesus Cristo, meu irmão. Quando não cremos em Jesus Cristo, eu quero dizer para você, você já está morto espiritualmente. Porque a fé é viva, a fé é real, Jesus é real. É impossível agradar a Deus sem fé. Todos aqueles que o buscam, é necessário crer que Ele exista. E é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é vivo, Ele existe, Ele está aqui no meio da igreja, Ele está com a gente aqui nesse lugar, para restaurar tudo que está morto dentro de nós, para trazer vida em qualquer situação. E como que foi então esse processo de restauração de vida de Mefibosete? Primeiro, ele estava lá esquecido naquela terra de Lodebar, e daí ele foi chamado agora, ele saiu de Lodebar, e ele foi chamado para Jerusalém. Jerusalém significa a vida da igreja, o corpo da igreja, significa Jesus, significa o nome que é sobre todo nome. Significa Jesus. E é em Jesus que nós temos cura. É em Jesus que nós temos esperança. A igreja, esse lugar é um lugar de pessoas que têm situações para serem curadas no seu coração. Se existe um lugar aonde que nós deveríamos estar, é nesse lugar de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Mas a misericórdia dele se alcançou as nossas vidas. E a misericórdia dele, a Bíblia diz que é a razão de nós não sermos consumidos. Não existe ninguém aqui que é perfeito, ninguém aqui que é o bonzão, ninguém aqui que é o santinho de sei lá o que. Todos nós temos falhas e coisas que só o Espírito Santo pode tratar no nosso coração e na nossa vida. E é somente no ambiente, olhando para Jesus, na vida da comunhão da igreja, que existe essa cura. Você não vai encontrar em outro lugar. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas eu não preciso da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra, meu irmão. Você precisa estar em comunhão com os irmãos, nós precisamos adorar a Deus juntos, nós precisamos receber um dos outros, nós precisamos permitir compartilhar vida e receber vida, nós precisamos testemunhar do poder de Deus. A tua vida é um testemunho que vai curar outras vidas. É nesse lugar que Deus flui, que Deus fala com a gente. Deus estipulou a vida da igreja, o corpo. Nós precisamos estar em comunhão. Olha só, Mefibosete, ele foi ao rei. Ele estava naquele lugar de esquecimento, e ele foi encontrar o rei. Em todo o processo de restauração na nossa vida, nós precisamos ter um encontro com o nosso rei. A Bíblia já diz aqui em Mateus 11, 28 ao 30, olha o que a Bíblia nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos chamando ao encontro dele. Se estamos cansados, sobrecarregados, nós precisamos receber esse descanso que vem de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos mudar os fardos, tirar os pesos e aprender a viver com Jesus, com descanso, meu irmão. O começo da nossa caminhada com Ele, e tudo aquilo que talvez nós carregamos, nós precisamos liberar o nosso coração, nós precisamos largar aos pés dele.
e receber o que vem dele sobre as nossas vidas. Existe muito peso que você está levando, muito fardo que você leva, que Jesus ele quer pegar para ele. Mas você precisa ir ao encontro dele, entregar isso, compartilhar, falar com Deus. E quando você compartilha com ele, você recebe esse descanso do Senhor, meu irmão. Como é maravilhoso nós recebermos o descanso do Espírito Santo. Nós recebemos um bálsamo de vida de Deus sobre nós. Feche seus olhos aí, feche seus olhos rapidinho. Eu não encerrei. Mas eu percebo que o Espírito Santo, ele quer, nesse momento, liberar um descanso sobre alguns corações aí. Feche seus olhos, abra seu coração, deixa o Espírito Santo te tocar. Espírito Santo, traz descanso aqui nesse ambiente, mais do que um arrepio. Traz o descanso da sua presença. Traz o descanso sobre os corações aqui, Espírito Santo. Manifesta a tua graça, o teu amor, a tua vida. Tira todo o peso aqui agora, em nome de Jesus, todo o peso espiritual. Todo fardo agora, em nome de Jesus, comece a ser trocado agora. Nós ministramos vida, nós ministramos vida, nós ministramos vida aqui nesse ambiente. Nós ministramos o teu poder aqui agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Todos os fardos comecem a ser retirados agora, todos os pesos comecem a sair agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Descanso, descanso em Deus, descanso em Deus, descanso em Deus, descanso em Deus, claro, descanso agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Aplauda o nome de Jesus aí. Mefibosete, ele também reconheceu a situação que estava, ele reconheceu ali os traumas, ele chegou ali diante do rei, e ele abriu mesmo, ele falou o que ele pensava mesmo, ele não escondeu as coisas. Olha o que diz em Salmos 32:3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto nós escondemos coisas no nosso coração, erros, falhas, não perdoamos pessoas, não nos perdoamos, nós vamos levando fardos dentro de nós, e existem coisas que começam a nos consumir, a nos acusar. Você sabe, uma das características ou do nome que significa diabo, significa acusador. Então todo erro, toda falha, todo trauma, sempre vai ter um peso de acusação sobre a nossa vida. E ele vai ficar o tempo todo nos lembrando de situações que machucam o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, e vai nos ruminando, e vai nos colocando para baixo. Ele sempre tem uma voz de lembrança daquilo que é mal, lembrando quem a gente não é, enquanto Deus tem uma voz para lembrar quem a gente é. E quando nós recebemos isso dentro da nossa identidade, e as pessoas começam a ser consumidas por isso, começam a ficar doentes por algumas situações. Tem gente que começa a ficar doente, não dorme direito, entra em desespero, brigas, contendas, não está bem. Por quê? Porque não consegue abrir o coração. Ele reconheceu a situação diante de Deus. Terceiro ponto aqui também, ele estava cheio de temor quando se achegou a Deus. Eu quero dizer para vocês aqui, que nós estamos diante daquele que nós cremos que criou os céus e a terra e todas as coisas, amém? Que tem todo o poder, toda a autoridade, que nós não vemos do nada, que nós temos um propósito no Senhor.
Nós cremos numa eternidade com Jesus Cristo. E toda vez que nós nos achegamos a Deus, nós devemos chegar com respeito, que é temor, com reverência de quem Ele é. Nós não podemos e não devemos nos achegar de qualquer jeito. Nós devemos respeitar a presença de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Mas quando nós nos achegamos, eu quero dizer que temor, ele é diferente de medo. Amém? Porque Ele tem todo o poder, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, mas também Ele é o nosso Pai. E é o Pai que nos ama, e não nos ama pouco, Ele nos ama muito. Então nós nos achegamos a Deus com respeito, com temor no nosso coração, mas crendo e sabendo que nós somos amados por Ele, crendo que Ele vai nos ouvir, crendo que Ele vai nos escutar. Tem pessoas tão feridas no coração, tão feridas com essas situações, que não conseguem se achegar a Deus, que pensam que são a última bolachinha do pacote, como diz, né? Que são aqueles que são esquecidos, que parece que tem um montão de outras pessoas com várias outras orações e situações na frente do que você precisa. Então você se coloca lá atrás. Parece que Deus não se importa. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua história. Deus se importa com a tua vida. E tudo aquilo que pode começar triste, pode terminar feliz, se Deus mudar o rumo da nossa história. Se Deus mudar os rumos das situações da nossa vida. E o último ponto aqui. Mefibosete, ele entendeu que toda a promessa, ela tem um tempo para se cumprir. Ele estava lá em Lodebar. Davi, cerca de 20 anos depois, porque Mefibosete, ele caiu ali, né, e ficou com as pernas aleijadas por cerca de 5 anos de idade. Cerca de 20 anos depois, Davi era rei. E digamos, do nada, né, que não foi do nada, foi Deus que trouxe a memória, a lembrança a ele. Ele estava lá num dia e disse: será que tem alguém de Jonatas, de Saul, que eu possa honrar, que eu possa agir com bondade? O que ele faz? Ele chama Ziba, que era um antigo servo do antigo rei Saul, que agora estava morto. Chamou Ziba e disse: Ziba, você que sabe de tudo aí, tem alguém ainda da família de Saul, de Jonatas, que eu possa agir com bondade? No momento que ele fala isso, Ziba, que tinha ficado com todas as posses e todas as terras que pertenciam ao rei Saul, ele diz: olha rei, até tem, né? Tem Mefibosete lá, mas eu quero te dizer algo, ele é aleijado. Davi não tinha perguntado nada disso, mas Ziba estava lembrando o defeito que Mefibosete tenha, porque isso ia tornar Mefibosete alguém que não poderia ser abençoado, ou seja, alguém que não poderia entrar sequer no palácio pela deficiência com qual tinha, muito menos sentar na mesa do rei. Se entendeu? Davi não dá bola para a história, ele vai lá e manda chamar. Ele estava em Lodebar, naquele lugar de esquecimento. Chegaram os soldados lá. Para pensar comigo. Ele estava lá perdido, afundado no esquecimento, sem identidade. Quando chegaram os soldados, você acha para pensar que ele pensou que era bênção na vida dele ou era uma maldição? Ele achou: me acharam aqui, agora vão acabar comigo, que eu ainda sobrei aqui. Além de estar em tudo isso, só me falta, né, agora. Mas os soldados chegaram lá e trouxeram ele para o rei, para mudar a vida dele, para mudar a história da situação de Mefibosete.
Mefibosete era alguém que estava num dia, meu irmão, perdido, esquecido, frustrado. No outro dia, ele estava cheio de riquezas, de posses. Por quê? Porque tudo aquilo que pertencia ao seu avô, ao seu pai, foi restaurado sobre a vida dele. E outra, agora, todos os dias, ele ia passar a comer na mesa do rei. Deus mudou a vida de Mefibosete. Fique de pé. Deus mudou a história dele. Mefibosete representa eu e você. Ele representa a nossa vida. Representa a nossa história. Representa os nossos desafios. Deus lembra de você. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe cada promessa que Ele mesmo te deu. Deus sabe. E Deus é fiel para cumprir cada palavra e cada promessa sobre a nossa vida. Deus é fiel, meu irmão. Pode crer nisso daí que eu estou dizendo. Deus é fiel, Ele tem palavras de vida sobre o teu coração. Nós estamos encerrando essa reunião. Tenha uma semana abençoada, tá certo? A todos vocês. E nós aguardamos que todos voltem mais vezes aí. Deus abençoe.